Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Mil. Vamos falar do Carioca de 82, né? Dessa vez o regulamento ficou mais simples, né? E era assim, os 12 times jogavam turno e retorno, né? Ou seja, 11 jogos em cada turno, né? E dessa vez as fases teriam os nomes que conhecemos até hoje. Bom, a Taça Guanabara, que é o primeiro turno, né? Aliás, a Taça Guanabara já veio com esse nome acho que desde 75, se não estiver errado. Ou 74, acho que foi 74 que proclamou esse nome. E aí a primeira vez, né, da Taça Rio, que era o equivalente ao segundo turno, ou seja, a Taça Rio já começou a ter esse nome no segundo turno, tá? E o campeão de cada turno, mais o time na soma total de pontos, né, no geral ali, fazem um triangular decisivo para se conhecer o campeão de 82. E no triangular, quem somasse mais pontos era o campeão. E o campeão de 82 foi o Vasco da Gama, né? Depois de 5 vices seguidos, o Vasco enfim conseguiu sair, né, dessa mamata de ser vice e conquistar o título máximo, né? O início da década de 80 para o Vasco foi muito difícil, né, para o torcedor vascaíno, né? Porque o rival, né, o Flamengo, montou talvez o seu maior time da história, né? E ainda contava com o apoio incondicional da mídia, né, que gostava muito das atuações e tal, né? E muitos até falavam de arbitragens duvidosas, né, pro lado do Flamengo, enfim. E teve a infame, né, invasão do ladrilheiro na final de 81, né, que os vascaínos até hoje ficaram pé da vida, né, que o Vasco durante o jogo da final de 81 estava até melhor, tal, só que aí esse ladrilheiro invade e aí freou a reação do Vasco, né. Mas enfim, né, e por isso que o título de 82 é um dos mais comemorados, né, que a torcida do Almirante tem até hoje, né, por conta do contexto, né. O Vasco em 82 tinha o Roberto Dinamite, né, e só que assim, o Vasco tinha um time apenas esforçado, né, não era um time tão talentoso, tal, mas era um time aguerrido, tal, tinha nomes interessantes ali, né, tinha Mazzaropi, tinha Rosemiro, tinha Pedrinho, né, que era do Palmeiras, né, e foi jogar no Vasco em 82, né, e tinha um cara ali chamado, sabe, Hernani, né? O ataque, né, para esse campeonato o Vasco trouxe o experiente Palhinha, né? Aquele mesmo que jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, né? Acho que estava no Atlético Mineiro, inclusive. Enfim. E o Antônio Lopes, né, que estava começando a carreira, era o técnico, né? No primeiro turno, né, o Vasco brigou pela Taça Guanabara, né? Só que perdeu o título para o Flamengo na final extra, né? No segundo turno, o time seguiu ali entre os primeiros, tal, só que não ganhou o segundo turno, né? Mas como tinha feito ponto suficiente, né, na soma dos dois turnos, o Vasco conseguiu jogar o triangular, né, com América e Flamengo, né? E ali, antes dessas finais, o Antônio Lopes fez uma mudança incrível ali que para muitos foi surpreendente, né? O Lopes afastou 5 jogadores experientes do grupo, né? Para tentar mudar o jeito do time jogar, né? E torná-lo imprevisível, né? Ele fez tipo uma tática para tentar enganar, né, os adversários, né? O Lopes barrou 5 jogadores, né? Barrou inclusive Mazzaropi, que já era experiente, né? Ídolo já no Vasco. Ele barrou Mazzaropi, barrou Rosemiro, barrou o Ivan Segundo, barrou o Marquinho, que era titular e era um dos melhores jogadores do time, inclusive o Palhinha, né? Em seu lugar, né? Em seus lugares entraram o Acácio, né? Acácio novo na época, Galvão, Dudu, Hernani e Gerson com J, tá? E parece que isso deu certo, né? No triangular o Vasco estreou contra o América e venceu o América por 1-0, né? E acho que, se não me engano, o gol do Vasco foi do Dudu, se não estiver errado. E ele entrou acho que durante o segundo tempo fez o gol. E aí o Flamengo também ganhou do América, e aí a final ficou entre Vasco e Flamengo, né? E acho que se houvesse empate haveria uma final extra entre os dois, né? Porque os dois teriam o mesmo número de pontos. E quem ganhasse seria campeão, né? E o Flamengo era favorito, né? Lógico, né? Tinha muitos craques, jogadores de seleção, enfim. E o Vasco parecia um time ali meio em crise, né? Muitos até duvidavam, tal, e até criticaram aquela atitude do Lopes de ter afastado os 5 jogadores, etc, etc, tal. Só que aquela mudança foi derradeira, né? E o Vasco, né, foi campeão de 82, batendo o Flamengo por 1-0. Primeiro escanteio do segundo tempo.
Deslocado na ponta esquerda de pé direito. Pé trocado, cobra Pedrinho Gaúcho botando na área. Marquinho e o gol! Marquinho! Termina o jogo! Vasco! Campeão de 1982! No segundo tempo, né, num escanteio ali cobrado, a bola sutilmente desviou no Marquinho e entrou no gol, né? E o Marquinho, detalhe, estava no banco, né? O Lopes colocou ele para titular, né? Fez alteração ali e deu certo. Quer dizer, o Marquinho, que era titular, né? Foi pro banco e aí ele entrou, né? No jogo derradeiro e fez o gol do título pro Vasco. Embora o juiz tenha, na súmula, né, tenha dado gol pro Pedrinho Gaúcho, né? Que cobrou escanteio e tal, né? Mas é um lance muito difícil, realmente. Quer dizer, podemos dizer que o gol foi dividido entre o Pedrinho Gaúcho e o Marquinho, né? E é isso, né? O Vasco mereceu o título, né? Foi um time que teve raça, né? Mostrou superação, né? Contra adversários mais fortes que eles e soube, né, bater, né, o América e o Flamengo no triangular. O time base do Vasco, Mazzaropi, né? Aí depois entrou o Acácio, Rosemiro, depois entrou o Galvão, né? Ivan, Celso e Pedrinho. O meio campo era Serginho, né? Depois, e aí o Ivan segundo, aí por cima entrou o Dudu, né? E o Marquinho, né? Que era titular e aí depois o Hernani assumiu, né? O ataque era Pedrinho Gaúcho, o Roberto, né? O Robertão, né? O artilheiro Dinamite e o Palhinha, né? Só que aí na reta final entrou o Gerson, como a gente já mencionou. E o Antônio Lopes era o técnico. Agora vamos falar dos grandes, né? O Botafogo em 82 tinha um time forte, né? Chegou até a sonhar com o título, né? Só que na Taça Guanabara o time foi mal, ficou acho que em sétimo, se não me engano. Só que no segundo turno, né, a Taça Rio, o Botafogo brigou pelo título, né, dessa fase. Chegou às últimas rodadas com boas condições ali, só que uma derrota pro Fluminense na penúltima rodada, né, foi fatal. E detalhe que o Fluminense não brigava por nada, né? Quer dizer, há coisas que acontecem com o Botafogo, né? O Botafogo com a chance ali de ganhar do rival e ficar muito próximo da Taça Rio. E essa derrota foi fatal porque o América acho que ganhou o seu jogo e assumiu a ponta. E aí acabaria ganhando a Taça Rio e o Botafogo ficou pelo caminho de novo. Terminou a competição em quarto lugar e o Botafogo chegava ao seu 14º ano sem título, né? Mais uma vez, um ano frustrante para a torcida da Estrela Solitária. Vamos falar do Flamengo agora, né? Era o atual campeão e de vários títulos expressivos, né? Era o time a ser batido no Brasil na época, né? E o Flamengo era favorito ao bi, né? O Flamengo ganhou a Taça Guanabara, né? Ganhou do Vasco ali no jogo decisivo. Poupou o time, né, na Taça Rio, porque estava jogando também a Libertadores, né? E aí jogou o triangular, né? Nessa fase o Flamengo ganhou do América, enquanto que o Vasco também ganhou do América, e os dois se enfrentaram ali, né? Quem ganhasse ganhava o título, né? E dessa vez o Flamengo acaba sucumbindo, né? Perdeu do Vasco por 1-0 e acabou vice-campeão, né? E foi frustrante para a torcida do Flamengo, né? Que depois de ter ganhado quase todos os títulos, o time fracassou ali no segundo semestre, né? Caiu na semifinal da Libertadores, né? E na final perdeu para o Vasco, né? O Vasco que vinha de 5 vices seguidos, né? E dessa vez o Vasco foi o campeão. E agora chegamos no Fluminense, né? O Fluminense tinha um time apenas esforçado, né? E nada mais que isso. E o Flu não foi bem, né? Naquele campeonato. O time ficou, tanto no primeiro como no segundo turnos, né? Em quinto lugar. E na classificação geral ficou também em quinto. O Fluminense, apesar disso, até fez uns clássicos legais ali. Chegou inclusive a bater o Flamengo, né? Acho que, se não me engano, foi no segundo turno, né? Furou 1-0 ali. Né? O Fluminense com o time destroçado e o Flamengo sempre forte, né? E o Flu ganhou. E inclusive atrapalhou a vida do Botafogo ali na penúltima rodada, como a gente falou, né? Ganhou de 3-0 ali e complicou de vez a vida do Botafogo, né? Em partes o Fluminense ajudou o América, né? E é isso, falando do América, vamos falar dele agora, né? A surpresa de 82 foi o América, né? O América tinha um time forte ali, né? Tinha Duílio, né, o zagueiro, tinha o Eloy, tinha o Moreno. Se não tiver errado, o América tinha o Luizinho Lemos, né? Acho que eu posso estar falando bobagem, mas acho que estava nesse time do América, enfim. O América, depois de anos, montava um time forte ali. E o América ainda tinha ganhado o Campeonato dos Campeões lá, né? O Torneio dos Campeões no meio do ano, né? Que não vale nada, é verdade, mas
para o América é considerado um título até relevante, né? Enfim. E queria fazer um estadual histórico, né? Só que assim, no primeiro turno o América não foi bem, né? E no segundo turno o América cresceu, né? Mostrou força, né? Teve uma ajuda ali do Fluminense, né? Como a gente contou já. E conquistou a Taça Rio, né? O primeiro com esse nome, ao bater o Fluminense na rodada derradeira, né? Por 4-2. E o América chegou no triangular embalado, né? Só que aí o time, não sei porquê, o time perdeu força, perdeu do Vasco e do Flamengo e acabou ficando em terceiro lugar, né? Infelizmente o América fez o que fez como fez em 74, né? Ganhou uma fase ali em 74, aí quando tinha chance de brigar pelo título, o time sucumbiu de novo, né? E a mesma coisa aconteceu em 82, né? Ganhou uma fase ali, quando era chance de brigar pelo título, o time de novo fracassou e ficou em terceiro lugar no geral. Bom, galera, é isso, né? Contamos a história do estadual de 82 do Rio, né? Espero que vocês tenham gostado, comentem, dêem um joinha e falou!